E aí, galerinha do primeiro ano, beleza? Saudações maristas. Ó, galerinha, tô em casa, tô descansando, tô tentando sair da crise, entendeu? Um beijo, um abraço do coração aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês aí pelo pensamento positivo. E como vocês sabem, essa semana a gente vai ter aí aulas gravadas, tá bom? E atividades a serem realizadas durante as aulas, tá certo? Tá? Essa nossa aula aqui, ela é uma aula que ela dá continuidade ao nosso conteúdo de história do Brasil, tá? A gente está vindo de revoltas nativistas, as salas elas estão um pouquinho, né, diferenciadas com relação ao tema, então eu coloquei Era Pombalina, que é um tema comum, no caso, a cada sala. Quando eu voltar, aí eu dou ali uma acelerada na sala que está, né, um pouquinho atrasada, tá bom? Então, Era Pombalina, Marquês de Pombal. Cara, Marquês de Pombal, Conde de Oeiras, né? Sebastião Carvalho de Melo e Póvoas também. O Marquês de Pombal, Era Pombalina, está dentro de um conteúdo interessante, dentro de iluminismo, né? Como vocês sabem, o iluminismo vem para destruir o antigo regime. Como vocês sabem, o antigo regime é pautado em absolutismo. Dentro do iluminismo tem um conteúdo chamado despotismo esclarecido. Déspotas, reis absolutos, que implementaram em suas nações reformas pautadas em ideais iluministas. Álvaro, como assim? O iluminismo vem para destruir o governo dos caras e eles estão implementando reformas de caráter iluminista? Pois é, beleza? Muitos desses reis, como o nome já diz, déspota, esclarecido, né? Muitos desses reis são entusiastas do movimento iluminista, beleza? Leitores, no caso, tá? E também veem essas reformas como uma estratégia de sobrevivência de novos tempos, né? Vamos pensar dessa forma. Então, você tem, né, monarcas na Rússia, na Prússia, em Portugal, em várias regiões da Europa, que começam a implementar essas reformas. A gente tem que entender o Marquês de Pombal como um cara de mentalidade, vamos imaginar isso, um cara de mentalidade, como é que a gente pode dizer? Um cara de mentalidade inglesa, né? De uma mentalidade já burguesa dentro de um Estado português, que é um Estado extremamente católico e tradicional, beleza? Então, a gente tem que entender que os objetivos do Marquês de Pombal, né, que é primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal. Então, a gente tem um rei, que é um déspota absoluto, né, que pode governar do jeito que ele quiser, mas ele entrega o governo a um primeiro-ministro, que é o Marquês de Pombal, entendeu? Então, repetindo, o Marquês de Pombal é o primeiro-ministro do rei Dom José, certo? Quando o Marquês de Pombal sobe ao poder, em meados do século XVIII, né, a gente está falando aqui de 1750 até 1777, beleza, gente? São 27 anos de poder. Isso dá mais de um quarto de século, beleza? Tá? Então, mas foi um quarto de século, exatamente. Se a gente pensar no tempo que a gente está vivendo hoje, né, galera? A gente ainda não chegou a um quarto do século XXI. A gente está no 23º ano, né? Certo? A gente está no 23º ano. Foram 27 anos de Era Pombalina, beleza? Então, assim, muito tempo, um quarto de século. Ele governou com extremos poderes do Marquês de Pombal, tá? Como primeiro-ministro do rei Dom José. E o Marquês de Pombal está governando numa época complicadíssima para Portugal, como a gente já sabe, a gente já conhece, né? A gente já viu. Açúcar em crise, em decadência, apenas com 5 anos do governo dele, em 1755, Lisboa vai ser destruída por um maremoto, por um terremoto, beleza? Portugal totalmente nas mãos da Inglaterra, beleza, tá? E a partir de 1751, o que começa a acontecer com a produção de ouro? A produção de ouro começa a cair, beleza? Então a situação de Portugal é uma situação muito difícil. E o que o Marquês de Pombal tenta fazer? Ele tenta desenvolver, né? Ele tenta modernizar a administração, no caso, de Portugal, beleza? Inclusive eu coloquei uma aula, tá, sobre Era Pombalina, que tudo que eu estou falando aqui você vai poder olhar lá e ler nos slides, tá certo? Todas as medidas do Marquês de Pombal, tá bom? Beleza? Só dá uma olhada lá. Então o que acontece?
esse cara ele tem uma ideia muito simples. Ele diz assim: poxa, eu tenho que desenvolver Portugal, certo? Né? Para desenvolver Portugal, eu preciso tirar Portugal da esfera de influência da Inglaterra. Então eu tenho que libertar Portugal da esfera de influência da Inglaterra, entendeu? E modernizar a administração. Mas para isso eu tenho que mexer na mentalidade do português, certo? Porque o português tem uma mentalidade ainda muito medieval, carregado de princípios cristãos católicos. Veja que esse cara está mexendo com pessoas extremamente poderosas, viu, gente? Os ingleses são extremamente poderosos, a Igreja Católica é extremamente poderosa, entendeu? E tem muitos nobres em Portugal que na realidade se beneficiam desses acordos, no caso com a Inglaterra. Então o Marquês de Pombal tem inimigos poderosos e ele vai bater de frente com todos eles, né? Se você parar para prestar atenção, na educação ele vai tentar laicizar a educação, né? Então ele vai tentar transformar a educação, que é controlada pela igreja, numa educação mais laica, né? Tirar a educação humanista, vamos dizer assim, beleza? Uma educação pautada muito, né, nas questões de humanidades, e trazer uma educação mais racionalizada, mais matemática, mais comercial, vamos dizer assim, beleza? Ele vai, por exemplo, os contratos, os tratados comerciais, né? Eles precisam ser referendados de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15 anos. E com o Marquês de Pombal, os tratados que a Inglaterra tinha com Portugal, eles começam a vencer, entendeu? E ele começa a não, né, referendar esses tratados, né? Assinar novamente os tratados, beleza? Então o Marquês de Pombal ele pensa da seguinte forma: para eu dinamizar a economia da metrópole de Portugal, eu preciso dinamizar a economia, no caso da colônia, beleza? Ou seja, ele precisa modernizar a colônia. Quando ele olha para o Brasil, ele olha duas regiões totalmente diferentes, beleza? Ele olha um Nordeste, produtor agrícola, né? Em processo, né, de crise, que requer a necessidade de investimentos. E ali no século XVIII, quando ele olha para o sul do Brasil, ele olha uma região rica, beleza, que pode ser extremamente tributável, certo? Que precisa ser controlada, vamos dizer assim. Então, quando ele pensa no norte, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, ele vai investir muito, por exemplo, no açúcar, né, no norte, e no algodão. Tanto é que é nessa época que São Luís começa a se transformar num polo produtor de algodão, Maranhão, né, a província do, né, Maranhão, né, e Grão-Pará. Que o Pombal percebe claramente uma coisa. O que ele percebe? Ele percebe que o Pará já tinha se desenvolvido muito mais do que o Maranhão. Então ele muda o nome da província e muda a capital. Fica a província do Grão-Pará e Maranhão, capital em Belém, e ele cria uma companhia de comércio, que é a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, só para investir, por exemplo, em questões como açúcar, escravos, algodão, entendeu? Cria uma companhia de comércio também, né, de Pernambuco e Paraíba, tá? Para investir lá também no açúcar e tal, e nos produtos dessa região. Então no norte ele traz todo um conjunto de investimentos, beleza? No sul ele vai criar a derrama, como vocês sabem, aquele imposto, né? Vai aumentar a fiscalização sobre a região produtora de ouro, tá? E vai perceber claramente que, por exemplo, Salvador, no caso, já entrava em declínio econômico perante a região sul, então ele transfere a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, beleza? Tá? Uma outra coisa interessante também do Marquês de Pombal, né, é que ele vai liberar manufaturas, né, de gêneros de primeira necessidade na colônia. Se você pega, por exemplo, o Pacto Colonial, ele era claro, né, uma colônia não pode competir com a metrópole. Por isso que as colônias não tinham manufatura, mas o Pombal percebeu uma coisa. Por que o meu colono ele me dá tão pouco, né? Porque o lucro dele é pouco. E por que o lucro dele é pouco? Na realidade, ele tem um bom lucro. O problema é que tudo o que ele precisa para sobreviver, ele tem que importar. Gêneros de primeira necessidade bem básicos, como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, sabão, entendeu? Não há nenhuma manufatura na colônia, então ele libera esse tipo de manufatura de coisas mais simples e básicas, para que, no caso, o custo de vida do colono
ficasse mais baixo, e aí, uma vez o custo de vida do colono mais baixo, esse colono poderia lucrar mais e reinvestir parte do seu lucro na produção, produzindo cada vez mais, ampliando os lucros da metrópole, correto? Então veja a mentalidade no caso do Pombal, entendeu? Esse cara está fazendo reformas administrativas em Portugal. Então, por exemplo, muitos nobres que tinham altos cargos em Portugal, ele vai tirar e vai colocar burgueses, né? Implementando ali uma certa, como é que a gente pode dizer, uma certa meritocracia, entendeu? Não indicando mais pessoas que eram parentes de alguém, mas sim pessoas mais qualificadas, principalmente, né, para a parte da economia. Lógico que isso vai fazer muitas pessoas, né, ficarem com ódio dele. Uma coisa que ele percebe claramente na colônia é o seguinte: ele olha para um colono, dono ali de um engenho, no caso de açúcar, e vê que esse cara tem muita dificuldade de produzir. A carga tributária é alta, a mão de obra é cara, entendeu? Todas as dificuldades. Quando ele olha para as chamadas missões jesuíticas, que a gente já viu que são fazendas, onde o jesuíta usa, por exemplo, a mão de obra indígena, e ele não paga pelo uso da mão de obra indígena, e essas fazendas, como são ordens religiosas da Igreja Católica, não pagam impostos para Portugal, e esse índio ainda vai para a mata e pega as drogas do sertão de graça para o jesuíta praticamente monopoliza o comércio de drogas do sertão. As fazendas jesuítas eram riquíssimas, entendeu? Enquanto os colonos, os senhores de engenho, tinham muita dificuldade ali de sobreviver e de gerar riqueza, entendeu? Então ele percebeu uma coisa. O que ele percebe, né? Ele percebe que existia um Estado católico dentro do Estado português, sugando as riquezas que deveriam ser de Portugal, entendeu? Então o que esse cara faz? Ele expulsa os jesuítas de todas as colônias do Império Português, entendeu? Não apenas do Brasil, saca? E veja, esse cara está mexendo com muita gente. Esse cara está mexendo com a educação lá em Portugal, com a Igreja Católica. Está expulsando os jesuítas no caso das colônias. Está tirando nobres de altos cargos públicos, entendeu? E colocando pessoas, né, burgueses mais qualificados. Não está referendando os tratados com a Inglaterra. E tudo isso com o objetivo muito claro: desenvolver economicamente, no caso Portugal, modernizar a economia de Portugal. E para isso ele investe maciçamente no Brasil, né? É na época de Pombal que a gente vai ter também o chamado renascimento agrícola, né? Por quê? Porque ele está investindo no norte, na agricultura, que estava em decadência, entendeu? No norte ele está investindo em açúcar, está investindo em tabaco, está investindo em algodão, beleza? E na região sul, como você tem a área de mineração que a gente já discutiu, você tem as outras regiões produzindo para abastecer essa região sul, né? E também o século XVIII é o século de crescimento populacional, né, gente? Então você tem esse renascimento agrícola ali na época de Pombal, beleza? Bem, a gente não fala no si na história, né? Mas essas reformas, caso elas tivessem se enraizado, né, talvez a gente tivesse um Portugal mais desenvolvido hoje, né? Portugal hoje é o Paraguai da Europa, como vocês sabem, né? Beleza, é um país fraco. Por quê? Porque em 77, né, disse, olha, Pombal vai de 1750 a 1777. Em 1777, o Dom José I, o rei, ele morreu. Quando ele morreu, a rainha, né, Dona Maria Isabel, que vai ficar conhecida como a Louca, só que naquele momento ela ainda não tinha desenvolvido nenhum tipo de problema, né, de esquizofrenia, no caso, como se diz que ela tinha, ela subiu ao trono. E ela era extremamente católica e naturalmente estava extremamente influenciada, no caso, por agentes ingleses dentro de Portugal, que lá na aula, né, em PowerPoint que eu coloquei para vocês, são chamados anglófilos, né? Ou seja, burocratas portugueses que na realidade são cooptados financeiramente pela Inglaterra, né? Recebem dinheiro da Inglaterra, né, para organizar contratos que a Inglaterra se beneficie, como aquele tratado dos panos e vinhos que a gente falou lá atrás. Então, isso faz com que a Dona Maria Isabel praticamente faça o Pombal pedir demissão, né? Afaste o Pombal. E praticamente a Igreja Católica, a nobreza portuguesa,
os ingleses voltem com tudo, no caso, para o poder em Portugal. Um exemplo disso é que em 1795 a Dona Maria Isabel ela vai reverter, né, só para dar um exemplo para vocês, ela vai reverter aquela lei que liberava manufaturas nas colônias, entendeu? Certo? Ou seja, ela proibia novamente as manufaturas na colônia, galera. Então, esse momento da Maria Isabel chegando ao poder, do rei Dom José morrendo, o Marquês de Pombal pedindo demissão, e da volta, né, de toda essa estrutura de pensamento mais, né, arcaico do ponto de vista, né, capitalista que está surgindo naquele momento, é chamado de a viradeira, né? A viradeira, ou seja, Pombal estava levando Portugal para um caminho, e quando a princesa, agora rainha de Portugal, subiu ao poder, ela acabou, né, dando 180 graus no caminho e voltando para o que Portugal era antes, beleza? Tá? Foi um momento bem interessante da história, né, de Portugal e da história do Brasil. Veja, ele mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Fez várias mudanças, né? Expulsou os jesuítas do Brasil, beleza? Ele, no caso, né, investiu, no caso, no norte, na agricultura de exportação, ele investiu em companhias de comércio no norte, ele, no caso, ampliou a exploração, e muito disso vai acabar levando a nossa Inconfidência Mineira, beleza? Que não é na época dele, é logo depois, beleza? Em 1789, viu? Um abraço, galera, beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau.